Minha casa também. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez para Te agradecer, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. Se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado. Se estamos aqui é porque o Senhor tem cuidado de nós, é porque a Tua mão tem estado estendida sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os nossos. Não existe nada de bom em nós que não seja a Tua mão, Jesus. Que não seja o Teu Espírito, a influência do Teu Espírito Santo, que tem cuidado de nós, que tem nos exortado, nos ensinado, curado o nosso coração de tantas e tantas feridas causadas por nós mesmos, a nossa própria negligência, procrastinação, más escolhas, o nosso ímpeto de querer fazer as coisas sem te pedir permissão. É isso que tem causado feridas em nós. Mas a Tua palavra diz que o Senhor cura as feridas. Há bálsamo de cura, Jesus, em Ti. Fala ao nosso coração o que está no Teu coração hoje. Não o que eu quero falar, não o que eu quero ouvir, não o que as minhas irmãs querem ouvir, mas o que o céu tem para nós. Se for correção, Jesus, é amor. Se for bálsamo, também é amor. Jesus, tudo que vem de Ti termina em amor. É o Teu desejo de nos tornarmos santos para estarmos contigo. Então fica à vontade para cuidar do nosso coração através dessa palavra. É isso que eu te peço. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Minhas meninas. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 23. Só uma observação no 23 que eu gostaria de deixar bem claro para vocês. A gente não vai se deter no versículo 23, que não é o foco da mensagem de hoje, mas eu gostaria muito de dividir com vocês algo que o Senhor falou comigo brevemente acerca do versículo 23. Quando Jesus olha para os discípulos e soprou sobre eles, recebam o Espírito Santo, ou seja, recebam respaldo, ousadia, fogo nos ossos, como tinha Jeremias, para pregarem, propagarem o Evangelho. Mas o 23, Jesus vem com um versículo, com uma fala que diz assim: se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Eu li Jesus falando sobre isso aos discípulos e a minha humanidade, assim que eu li, pensou assim: eita, que privilégio. A pessoa só vai ser perdoada se nós que recebemos o Espírito perdoar. A minha humanidade pensou de maneira rápida isso. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Logo em seguida, numa velocidade que só Ele sabe falar com a gente, o Espírito Santo, Ele me advertiu acerca da responsabilidade. Lendo a explicação da Bíblia do expositor, Jimmy Swaggart vai dizer que nós temos a responsabilidade e a obrigação de anunciar o Evangelho, e para quem crê e receber o Evangelho, nós temos a autoridade dada por Cristo, que soprou sobre nós o Espírito Santo, para dizer: os teus pecados estão perdoados. Mas nós temos a obrigação de dizer para quem não crê que vai existir uma consequência e que o perdão não foi liberado pela falta de fé. E é aí onde está a responsabilidade do Evangelho. Evangelho não é um parque de diversões de oba-oba. Chamado não é oba-oba.
chamado é compromisso, responsabilidade de carregar o nome de Cristo. Você tem o privilégio de abrir a boca e dizer você está perdoado, mas você tem a obrigação de expor a verdade do evangelho para quem não aceita. O desejo do nosso coração é que o Senhor lhe dê mais uma oportunidade, mas a verdade escrita para quem quer ou não quer, para quem gosta ou não gosta, é que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E abrir a boca e dizer para alguém que a verdade do evangelho, para quem não crê, é condenação, é responsabilidade e desafio. É muito bom abrir a boca e dizer para vocês: Deus vai entrar na tua casa. Deus vai fazer mudança na tua vida. Deus vai colocar tudo no lugar. Às vezes nem é palavra profética, às vezes é desejo do meu coração, é intercessão do nosso coração, chegar para alguém e declarar a bênção sobre a vida de alguém. É sobre o que a gente carrega. Tu entende? Eu faço muito isso. Eu digo em nome de Jesus, o desejo do meu coração é que o Senhor ele te visite. Quando é Jesus que está mandando, que eu sei que é ele que está mandando, eu digo assim, foi ele que mandou dizer. Mas também se não for ele, eu digo, é o desejo do meu coração. Ou seja, é a minha oração sobre a tua vida. Que Jesus vá lá, abra as portas, te cure, te levante, salve teu filho, salve teu marido. Mas é muito bom. É muito bom. Liberar a palavra de bênção é muito bom. Eu amo quando vocês fazem aniversário e eu posso liberar um monte de palavra de bênção sobre a vida de vocês. Tu sabe o que é difícil? Difícil é quando ele diz assim, correção. Azorrague. Entende? Difícil é quando ele diz assim, diz o que é que eu não estou me agradando. Fala que existe consequência para pecado. Fala que eu não estou me agradando de certos passos, de certos comportamentos, sabe? De certas falas. Aí é difícil. Sabe por quê? Porque a gente tem medo da resposta, a gente tem medo do resultado, a gente tem medo do que as pessoas vão falar, vão pensar. A gente tem medo de desagradar. Eu digo isso na primeira pessoa. Eu digo isso. Sabe por quê? Porque Jesus, ele decidiu me chamar. E quando ele decidiu me chamar para carregar algo que ele usou para me tratar. E ele não usou para me tratar uma lã que me alisa. E é extremamente desafiador para mim terminar o esboço de um Portadores de uma Promessa e ver que é mais uma palavra dura. E Jesus diz assim pra mim, isso aqui é pra tu, aplica na tua vida. Aí o Senhor começa a tratar aquela mensagem na minha vida. Cuidado, Glória. Abre o olho, Glória. Presta atenção, Glória. Não julga ninguém, Glória. Não olha pra vida de ninguém, Glória. Cuidado com os teus dons, Glória. Guarda os teus talentos, Glória. Quanto mais perto do Pai, mais valor tu dá ao que Ele te deu, Glória. E depois que Ele trata em mim, Ele diz, agora entrega. Aí eu digo, meu Deus, enquanto estava em mim, estava bom. Eu vou entregar. Oi, Lara. Pai do Senhor. Eu vou entregar. Jesus, me ajuda. A nossa humanidade pensa assim. O que é que as pessoas vão achar? O que é que as pessoas vão pensar? Ainda que a gente diga, eu tô nem aí para o que as pessoas... Vai sim, você tá aí sim. A gente até diz que não tá nem aí, mas todo mundo tá aí sim, sabe? E eu tava conversando com Érica antes de soltar o Portadores de uma Promessa que eu soltei ontem. Eu disse a ela, amiga, Deus me deu uma palavra tão dura no novo Portadores de uma Promessa. Érica me respondeu de uma forma que eu consegui ouvir a voz dela. Ela botou assim, novidade pra ninguém, né, meu amor? Aí eu, não, novidade pra 0 pessoas. Mas me fez entender a minha humanidade acerca disso, o temor da responsabilidade.
Porque evangelho não se resume a um Deus vai te dar, Deus vai abrir, Deus vai mandar, Deus vai fazer. Evangelho é correção. Pia pra aí, Dani. Jesus confirmando. Amém, Anne. Evangelho é juntar os pés. Evangelho continua sendo santidade. Evangelho continua sendo renúncia. E quem não quiser coma menos. Mas a verdade do evangelho é essa daqui. A verdade do evangelho é: não quer correção não? Infelizmente vai ter que lidar com as consequências das suas más escolhas. Tu não pode abrir a boca e dizer que ninguém te disse que era pecado se Deus está usando pessoas para dizer que é pecado. Você não faz se não quiser fazer. Tá entendendo? Evangelho é isso. O evangelho é confronto mesmo. É peso de cruz. Como fala a Érica. A Érica diz, é peso de cruz. Evangelho é peso de cruz. E de fato. E quem nos ajuda a carregar essa cruz, na verdade, a gente só carrega a ponta. Porque quem carregou o maior peso da cruz foi Jesus por nós. Tu consegue entender? Então, minha gente, a gente precisa ter na nossa mente, de maneira fixa, que evangelho não é oba-oba. Não é esse falso evangelho que a gente vê por aí, que arrasta multidões de pessoas dizendo: você vai ter, você vai receber, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te fazer rico, milionário, apesar de que ele tem. E se ele quiser, ele dá. E se ele tiver vontade, eu tenho coragem. Mas evangelho não se resume a isso. Evangelho é renúncia. Evangelho é pega a tua cruz e siga-me. E é nesse ponto aqui, o 23. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Colocando em miúdos, vocês têm uma responsabilidade que consegue ser maior do que o privilégio. Não se ache melhor do que ninguém por ser crente. Não se ache mais digno do que ninguém porque você não fala palavrão, porque você não bebe, porque você não fuma, porque você não adultera. Não se sinta melhor do que ninguém. Você é tão falho quanto os que fazem isso. Mas você precisa entender que a tua responsabilidade é maior porque tu estás dentro da verdade. Então se sinta tão miserável quanto. Sinta que você precisa todos os dias pegar a sua cruz, baixar a sua cabecinha, se render nos pés de Jesus e dizer: me ajuda. Então nós estamos aqui para servir. E o servir exige de nós um nível de responsabilidade muito grande. Versículo 24 em diante. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. Não diga, não permita que a sua incredulidade lhe leve a dizer coisas que você não tem coragem de fazer quando Jesus colocar na sua frente e dizer: não era isso que você queria, tá aqui, então faça. Tu consegue entender? Eu nem tinha escrevido isso. Mas Jesus está conversando com a gente aqui, dizendo assim: aprenda a sustentar o que você fala. Porque abrir a boca e dizer o que quer é muito bom. Quando a conta chegar, você sustente o que você falou. Quando Jesus decidir chamar você para um particular, você tenha coragem de dizer o que você queria fazer para poder crer. Meu Deus.
Sigamos. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. E dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Jesus surgiu como antes. O Deus de coisas novas repetiu a mesma forma que tinha chegado há 8 dias atrás. Por quê? Eu fico... Ai, meu Deus, como ele é lindo! Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé, ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha a sua mão na marca em meu lado. Eu gosto demais de Jesus, que ele diz assim, não é isso que você quer? Ele usou as mesmas palavras, ele disse, Tomé disse, a não ser que eu coloque os meus dedos, as minhas mãos. Aí Jesus vem e diz assim, ô Tomé, eu vou falar do jeitinho que tu falou comigo, eu vou falar contigo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Ponha seu dedo aqui e veja as minhas mãos, porque ele disse... Ele falou sobre isso. Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos e puser meus dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado. E Jesus diz, veja minhas mãos, ponha a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo. Creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé, exclamando, tem uma exclamação aqui. Era algo assim... assustador, era algo eufórico, sabe? Meu Senhor e meu Deus. Eu imagino Tomé botando a mão na cabeça e dizendo, meu Deus. Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. O 30, e assim a gente encerra o capítulo 20 de João. Tô com o coração porque tá terminando João. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se contaram registrados nesse livro. Este, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Porque a missão de João foi dizer para o mundo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Cada um dos evangelhos, cada autor, ele veio com o intuito de falar para um determinado público. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para Roma, Lucas escreveu para os gregos e João escreveu para o mundo, para dizer ao mundo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O intuito de Mateus é trazer para os judeus a imagem de... Eu até fiz uma anotação sobre isso. Eu vou pegar aqui, para vocês não esquecerem. E eu não confundi, até porque são... Aqui, tá aqui. Fiz uma anotação sobre isso para dividir com vocês. O desejo dos judeus, eu quero recapitular essa parte para que vocês aprendam bem certinho. O desejo dos judeus, eles estavam tão cansados de tanta opressão, de tanta escravidão, de tanto sofrimento, que eles anelavam, eles estavam ansiosos, eles estavam desesperados por um Messias. E Mateus traz o evangelho dele, o evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, direcionado para os judeus. E ele apresenta Jesus para os judeus como o rei, o Messias prometido por Deus a Isaías, através de Isaías, há 700 anos antes, o Messias que foi revelado desde o Gênesis. Mateus, ele traz essa imagem de Jesus. Jesus
para os judeus no Evangelho de Mateus, que é direcionado para os judeus como Messias. O Evangelho de Marcos, escrito por João Marcos, foi direcionado para os romanos, os gentios. E os romanos só credibilizavam uma história se essa história tivesse um herói. E João Marcos escreve para os romanos, mostrando Jesus como um herói. Alguém que se sacrifica por alguém. Então, a imagem de Jesus para os romanos, através da visão do Evangelho de Marcos, é de um servo sofredor. Eu acho isso, assim, muito top. Por isso que eu tô ensinando para vocês, que eu preciso que vocês aprendam a estrutura dos evangelhos e o intuito de João ter trago o eu sou com tanta ênfase, a magnitude de Jesus, a divindade dele como Deus, de fato, que ele é. Mas o livro de João, o Evangelho de João, é diferente dos outros sinótipos. Porque João, ele mostrou o Filho de Deus. João não mostrou o rei dos judeus, só dos judeus. João não mostrou o servo sofredor para os romanos. João não mostrou o homem perfeito como Lucas mostrou, porque Lucas escreve para os gregos. E quando Lucas escreve para os gregos, na Grécia, a visão dos gregos era a perfeição. Eles gostavam da perfeição, eles idolatravam o homem perfeito, o corpo perfeito. Eles gostavam de beleza, de perfeição. E quando Lucas escreve aos gregos, ele mostra Cristo. Por isso que Lucas escreve com tantos detalhes, com uma profundidade em detalhes que não se vê em Marcos e em Mateus, porque Lucas escreve o apurado de 3 evangelhos. Lucas, ele foi buscar com Mateus, com Marcos, ele foi buscar na fonte Keller e ele foi buscar em tantas fontes para estruturar o evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. E ele mostra para os gregos a visão do homem perfeito. Mas João, ele mostra para nós e para o mundo o Filho de Deus. Ele mostra o Filho de Deus. Tamires disse, como preciso aprender mais? Manda mensagem para mim no meu direct, que a gente vai ter um curso, que eu vou ensinar tudo isso para vocês em nome de Jesus. Eu quero que vocês aprendam tudo isso. O intuito de João foi esse. Eu quero apresentar para vocês o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que pode falar na primeira pessoa, eu sou. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo. É a coisa mais linda do mundo. Só no Evangelho, segundo escreveu João, é que está escrito, eu sou. Jesus falando, eu sou. E eu preciso te dizer que os judeus, eles não falam o eu sou. Se tu perguntar, como é o teu nome? Eles não falam, eu sou fulano, porque eles não usam essa palavra eu sou. Porque Deus, quando apareceu a Moisés no Êxodo, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Então, o eu sou para os judeus é tão santo, de fato, é tão puro, é tão inerrante, é tão tremendo, que eles não são dignos de falar eu sou. Então, eles vão dizer, eu me chamo fulano, meu nome é fulano. Mas eles não dizem, eu sou Glória, eu sou Vera, eu sou Josi, não. Então, quando João, ele apresenta Jesus falando, eu sou o caminho, ele está levando a humanidade para o Êxodo, dizer assim, o Deus que apareceu para Moisés no meio de uma sarça ardendo em chamas. E quando Moisés perguntou, quando eu chegar à frente de Faraó, eu vou dizer o quê? E ele bradou para Moisés no meio daquela sarça, e ele disse assim, quando você chegar diante do Faraó, diga a ele que o eu sou enviou você. Tu consegue entender? Ele estava levando a mente daquele povo, ele está levando a nossa mente, ele está nos levando lá para o Gênesis, lá para o Êxodo, para dizer assim, eu sou o começo, eu sou o meio e eu sou o final. Quem formou o mundo fui eu.
Quem estava pairando sobre a face das águas fui eu sou esse. Sabe quem foi que libertou o povo do Egito? Eu sou, o Filho do Deus vivo, o Deus em carne. Não existe separação. Isso eu vou ensinar isso para vocês no curso também. Não existe separação entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles são uma unidade composta. Tu entende? Uma unidade composta é 3 em 1, não se divide. É uma coisa tremenda. Mas vamos voltar para o comecinho do versículo 24. Um dos 12. A Bíblia diz que Tomé não estava. Quando Jesus aparece para os discípulos e trata da alma dos discípulos e do medo dos discípulos e o motivo pelo qual fez com que eles fechassem a porta com medo da ameaça dos líderes religiosos, a Bíblia vai dizer que Tomé não estava lá nessa hora. A nossa ausência é tão perigosa. Você é tão precioso para Jesus, você é tão preciosa para Jesus, que Ele não te quer ausente da presença dEle. Ele não te quer ausente do meio dos discípulos. Jesus te envolveu no meio dos discípulos dele. E eu preciso te dizer com muito amor, do jeito que Jesus está me fazendo sentir aqui. Por mais que Pedro não seja quem você esperava, por mais que João te tire a paciência, porque por mais que Tiago tenha olhado torto para você, por mais que André não seja quem você queria que ele fosse, mas Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, você também não é perfeito. Eu não te chamei para se apartar do meio dos discípulos, eu te chamei para viver no meio deles, porque eu tenho poder para derramar sobre vocês juntos. Jesus habita no meio da união, no meio da comunhão, no meio dos que estão em um só pensamento, em um só espírito, buscando a mesma coisa. E a Bíblia diz que Tomé não estava. Tomé não estava presente. Eu não sei qual o motivo ele não estava, mas o que o Senhor falou comigo foi: Glória, tu perde tanto. Tu perde tanto quando tu se afasta. Tu perde tanto quando tu decide ficar de fora. Tu perde tanto quando tu deixa o olhar de alguém te afastar da minha presença. Tu perde tanto quando tu deduz que alguém não falou contigo como tu gostaria que falasse. Tu diz: eu não vou pro culto hoje não, porque fulana falou assim comigo. Tu perde tanto, Glória. Porque a Bíblia diz que a ausência de Tomé não deixou ele ver Jesus. Ele não estava ali quando Jesus apareceu. Jesus está se manifestando no meio das reuniões dos santos. E quando eu digo, eu não vou por causa de fulana, quem perde sou eu e ganha quem vai. Ganha quem busca, ganha quem bate na porta. Tu consegue entender? Tem gente difícil, tem gente com defeito em todo lugar, principalmente você. Em nome de Jesus, se olhe no espelho e me diga onde é que você é perfeito. Onde é que você não falha, onde é que você não erra. Para você pegar uma balança e dizer que a irmã fulana mexeu, olhou errado para você, ou falou algo que você não gostou, e por isso você não vai para a igreja, para não se misturar com ela. E Deus está dizendo assim: e tu é melhor que ela em quê? Quem perde é tu. Tu consegue entender? Para os que entraram agora, paz do Senhor, meu pastor Jadson Internacional, paz do Senhor. Somos nós quem perdemos quando nós nos afastamos da casa do Senhor, da reunião dos santos, da presença de Jesus, por causa de alguma decepção, por causa de algum olhar torto, por causa de alguma palavra que machucou o nosso coração. Eu preciso te dizer uma verdade. Olha no meu olho, dentro dos meus olhos azuis.
Depende do ponto de vista. Olha dentro dos meus olhos azuis e me diga: você acha que você nunca decepcionou ninguém? Você acha que você nunca magoou ninguém? Você acha que durante toda essa tua vida e caminhada com Deus e na igreja, você nunca olhou para alguém de maneira que a pessoa se magoasse com o teu jeito de olhar? A gente não tem essa cadeira de achar que a gente é o super. Eu não faço. Faz sim, você faz. Você olha torto também. Você fala ignorante também. É. Você quer sentar em tal lugar por causa que fulano está em tal lugar. Você diz que não quer sentar perto da outra irmã. Isso é coisa de ser humano. E às vezes a gente diz, não vou não na igreja não, porque na igreja só tem gente assim assado. Tem espaço para mais um, porque Jesus está tratando todo mundo. Tu consegue entender? A palavra que vem, ele libera uma fatia para cada um segundo a sua necessidade. Então, quando a gente se ausenta, é a gente que perde. A gente perde muito. Porque Tomé não viu. Tomé não viu quando Jesus chegou porque ele não estava. Quem perde é você, que está deixando de congregar, que está deixando de frequentar a igreja, que saiu do órgão, que decidiu não ir mais para os ensaios por causa de orgulho, por causa do teu ego ferido, por causa do teu coração que está magoado, por causa da tua falta de liberar perdão. E quem tu se magoou, está lá recebendo. Está lá recebendo do Senhor, está vendo a manifestação de Jesus na casa, como os discípulos viram, e tu que não estás sabendo gerir as informações e colocar teu orgulho no bolso e dizer eu te perdoo em nome de Jesus, estás perdendo. A Bíblia vai dizer que quando Tomé voltou, os discípulos lhe disseram, nós vimos o Senhor. E ele disse assim, eu não acredito. A fé é uma decisão. A fé não é um sentimento. A fé não é o que eu sinto. A fé é o que eu sei. Eu decido crer no que eu sei, no que eu ouvi. Eu decido me agarrar, não no que eu sinto. Porque se a gente olhar por este lado, se colocando no lugar de Tomé, se a fé fosse baseado em um sentimento, ele ia dizer o que eu senti e estou sentindo agora é abandono. Eu estou me sentindo abandonado, primeiro que na sexta-feira, quando eu vi Jesus crucificado, eu me senti perdido. O sábado do silêncio me trouxe um sentimento de abandono. O domingo me traz um sentimento de incredulidade. Pronto, o sentimento é esse daí. Mas Salomão disse que o nosso coração, ele é enganoso, né? E ele diz, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Porque o que tu sente não é a verdade. A gente não anda por sentimento, não. A gente anda pela certeza do evangelho. A nossa certeza é a verdade do evangelho. Eu não posso caminhar pelo que eu sinto, porque às vezes o que eu sinto é diferente do que Deus disse. Deus me disse que vai me dar, mas o que eu tô sentindo agora é a tristeza do momento, da situação que eu tô vivendo. Tu consegue entender? Isso, sentimento é a humanidade. A decisão é de fato e de verdade espiritual. A fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé mostra uma realidade que os meus olhos físicos não estão vendo. Tu consegue entender? E a decisão de Tomé foi, eu não acredito. E Tomé foi igual a Glória. Glória, um dia que Glória recebeu uma ligação de uma pessoa que disse assim, estás correndo de Jesus, é Glória? E eu disse assim, Jesus sabe o endereço da minha casa, quando ele quiser falar comigo, ele sabe onde eu moro.
achando que Jesus não ia me encontrar, mulher. E Jesus foi lá, ele foi porque ele vai. Ele foi na minha casa do jeitinho que eu tinha dito. Eu sentadinha fazendo bijuteria, que eu fazia bijuteria. Sentadinha fazendo bijuteria, uma voz brada no meu corredor. Levante e vá. Agora você não disse que eu sabia o endereço da sua casa? Aquela voz veio tomando conta do corredor que parecia que ele ia me fulminar. Parecia. Se eu conseguisse descrever, parecia uma avalanche crescente naquele corredor e eu me levantei com medo. Tu consegue entender? Tomé se parece muito com Glória. Porque aí Tomé diz assim: não acreditarei. Se não vi afrontoso, cheio de razão, cheio de eu quero ver com os meus olhos, eu quero tocar. Tu não disse que eu sabia o endereço da tua casa? Pois eu vou lá. Agora tu sustenta o que tu falou. Tu consegue entender? Meu amor! Coisa mais linda da minha vida. Te amo! Fica à vontade, amiga. Tu consegue entender esse jeitinho de Tomé falar? Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos. Ele deu detalhes. Ele foi afrontoso. E por isso que eu comecei essa live dizendo: sustente o que você disse. Porque Jesus, ele vai lhe encontrar. Por bondade, ele vai lhe encontrar. Mas por correção, ele vai usar as palavras que você falou. Para ver se você vai sustentar. Porque a gente tem muita coragem para falar. Mas quando ele decide evidenciar e mostrar: ó, Glória, eu velo pela minha palavra. Tu tá pensando que eu sou quem? Pra tu falar comigo desse jeito. Porque ele é pai. Ele é amigo, ele é consolo, ele é socorro, ele é refúgio, mas ele é Senhor. Tu consegue entender? E Tomé disse: não acreditarei se eu não vi. E ele foi detalhando, parecia a Glória dizendo: Jesus sabe o endereço da minha casa. Aí ele foi e disse: eu quero ver as marcas. Eu quero ver com os meus olhos as marcas dos pregos em suas mãos. Aí ele vai, como se não bastasse, e disse: e eu quero colocar os meus dedos nas marcas. E minha mão na marca em seu lado. Ele descredibilizou a fé dos que não tocaram. E ele disse assim: eu só acredito se eu ver, e além de ver, se os meus dedos tocarem no furo das mãos e na marca do lado. E Jesus, ele não tem pressa para tratar comigo e com você. Tem nada. Jesus não tem pressa não, porque ele é o dono do tempo. Mas eu gosto dele porque ele desce para tratar. Ele desce. A Bíblia diz que 8 dias se passaram. 8 dias. Em 8 dias, Tomé teve que conviver com os discípulos. Um dizendo para o outro: rapaz, tu lembra? Tu lembra como foi que ele entrou? E a porta estava fechada e ele entrou. Meu Deus, nem parecia aquele Jesus que a gente viu na cruz, não foi não? E Tomé olhando assim: eu não vi, então não acredito. Mas ele teve que conviver com quem cria, independente. Se tu não tiver fé para sustentar o Jesus que fala e se responsabiliza, tu vai ter que aprender a lidar com as pessoas que creem. Tu vai ter que aprender a lidar até que Jesus decida te encontrar. E Tomé, ele conviveu por 8 dias com o medo que os discípulos não tinham mais. Porque os discípulos que estavam na reunião ali, quando Jesus entrou dizendo: Pai seja convosco. Ou seja, a confusão da tua mente aí, ó, tá resolvida agora.
tá sanada agora, mas Tomé não tava. A falta, Tomé não recebeu não, porque quem não tá não recebe. Por isso que eu tô te dizendo que essa palavra é para tu mesmo que está aqui escutando, não é para Cláudia. Não é para irmã fulana, não. É para você. Que é você que tá ouvindo? Então, a palavra é para você. E Tomé não recebeu aquela paz na alma dele. Tomé não foi abastecido como os outros foram. Por quê? Porque ele não estava. Pia pra Cláudia, mulher. É pra tu, Cláudia, que tu tá aqui. E a Bíblia vai dizer que passaram 8 dias. Tu imagina Tomé tomando café da manhã, almoço e jantar, escutando os discípulos dizer na frente dele, dividir a experiência que ele não estava para ver. E eu até anotei aqui algo extremamente importante, que Jesus ele tem um jeitinho de tratar com a gente, que só ele sabe tratar a gente desse jeito. Jesus, em sua onisciência, sabia que Tomé havia dito aos discípulos quando ouviu que ele tinha visto Jesus. Jesus não precisa provar nada para ninguém. Ele, de fato, não precisa provar nada para ninguém. Então, ele não tem pressa em responder às nossas dúvidas. E eu fiz uma anotação acerca de uma frase de Spurgeon, que Spurgeon diz assim: o terreno da fé não é a suficiência dos meios visíveis para o desempenho da promessa. Ou seja, para que a promessa se cumpra, eu não preciso ver. O terreno da fé não exige que eu veja alguma coisa se movendo. E ele diz assim: mas a plena suficiência do Deus invisível. A minha fé está baseada em quem? A minha fé precisa estar baseada em Jesus. E a minha fé, estando baseada em Jesus, está na mão dele o que precisa ser feito para chegar ao que ele disse. E ele diz que a plena suficiência do Deus invisível, que certamente cumpre o que falou. Não existe dúvidas, era o que faltava em Tomé. Faltava fé e sobrava incredulidade. E eu coloquei aqui: se falta em nós fé e sobra incredulidade e desejo materialista, ou seja, eu quero ver, eu quero tocar, eu quero acessar para eu poder crer, eu quero pisar para eu acreditar. Se eu não tocar, eu não acredito. Aí Jesus está dizendo para mim e para tu hoje, quem perde é tu. Ele tá falando comigo. Acredite. Toda vez que eu ri assim é porque ele tá dizendo assim: toma, é pra tu. Fazer igual a Érica. Érica diz assim: Gaisa, que ele tá falando comigo. Ele nos apresentará, se faltar em nós a fé e sobrar incredulidade, Ele, o Senhor, Ele nos apresentará 10 discípulos nos dizendo continuamente que viram Jesus. E uma consciência brigando com a nossa humanidade entre eu acredito no que eles estão dizendo ou eu acredito se eu ver. Se o nosso problema é a falta de fé, Ele tem para nós 8 dias de tratamento indireto. Se você não tem fé para acreditar no que você ouviu da boca de Deus acerca da tua vida, acerca do teu futuro e acerca da tua casa, Ele tem para você 8 dias de tratamento indireto para que você desenvolva a fé que você precisa ter. Mas Ele não vai aparecer para você na hora que você quer, para te provar que é verdade o que os discípulos disseram. Ele vai tratar com você indiretamente, porque Ele sabe fazer isso. Ele sabe. Ele trata com a gente aqui, onde ninguém vê, onde ninguém sabe. Ele nos encontra no lugarzinho onde o problema começou. A minha dúvida começa aqui.
Deus não deixa dúvidas. Deus é claro. Deus não causa confusão. A minha dúvida começa aqui. Ele começa a me tratar onde a minha dúvida começou. Porque a Bíblia diz que José planejou se separar de Maria. E aí, o anjo do Senhor, com S maiúsculo, ou seja, esqueci a palavra, mas era Deus, era o próprio Deus. O anjo do Senhor, com S maiúsculo, significa dizer que era Deus em figura de anjo. Apareceu a José em um sonho. Os sonhos, coisa boa, Cris, glória a Deus. Os sonhos são formados aqui. Onde começou o teu problema? Jesus, ele vai te visitar lá. Jesus, ele toca exatamente onde começou. Jesus não faz nada pela metade. Ele não cura as folhas sem tratar a raiz, não. Porque ele não é Deus de aparência. Tu consegue entender? Ele cura a raiz. Onde foi que começou o problema? Se as folhas estão doentes, significa dizer que a raiz está com problema. Então ele vai na raiz. Começou aonde? Eu vou tratar lá. Teofania. Isso, missionária Aparecida. Obrigada por me ajudar. Fugiu, a palavra teofania fugiu da minha mente. São muitas informações. Obrigada. E a Bíblia vai dizer que Jesus, que Deus, encontrou José em sonho. Jesus sabe tratar com a gente. Você tá achando que Jesus, ele não sabe visitar a tua mente? Às vezes a gente tá soberbo demais e a gente acha que nós somos os donos, as donas da razão. A verdade é o que eu sei, a experiência que eu tenho, o que eu já vivi é o limite. Jesus não vai fazer nada novo. Eu descredibilizo todo o resto. Eu descredibilizo o novo que o Senhor está falando comigo, porque eu nunca vi isso. Jesus está dizendo assim, tu acha que eu só posso fazer o que tu viu? Tu acha que eu só posso fazer o que está na tua mão? Tu acha que eu só posso entrar onde tu determinou que eu entre? Do jeito que tu entra, tu tá achando que eu sou tu? Tu sabe, né? Que quando eu dou uma risadinha é porque a lapada foi nas minhas costas. Eu gosto de Jesus. E a Bíblia vai dizer que teve 8 dias de tratamento de Deus indireto com Tomé, escutando os discípulos conversando, todo mundo sem medo, todo mundo com o coração na certeza de que os meus olhos viram, e Tomé dizendo, eu não vi nada. Então o sentimento dos discípulos era diferente do sentimento de Tomé. E a Bíblia vai dizer que Jesus resolveu aparecer. Porque ele aparece. Ele aparece. Não se preocupe, não. Ele trata indiretamente, mas ele ainda se revela. Então se prepare. Se prepare porque ele está lhe preparando para se revelar a você. A Bíblia diz que Jesus se revelou. E Jesus apareceu do mesmo jeito. E por que foi que o Deus de coisas novas apareceu do mesmo jeito? É porque ele estava dizendo assim, ô Tomé, tu passasse a semana todinha ouvindo 10 discípulos falando 8 dias, de manhã, de tarde e de noite, do jeito que eu cheguei. E tu estás duvidando, tu estás incrédulo pelo amor que eu tenho pela tua vida e o zelo que eu tenho com a tua alma e com o teu coração. Eu vou chegar do mesmo jeito, só para te dar o privilégio de ver o que eles viram. Pra tu não ficar fora do assunto. Porque tu estás só imaginando. Tu não sabe como foi que eles viram.
Eu vou chegar do mesmo jeito que eu cheguei pra eles, vice? Pra tu saber que eu chego. Meu Deus, ele é tão bom, ele é tão lindo, ele é tão grande. E a Bíblia diz que Jesus chegou do mesmo jeito. A live fica salva no YouTube. A live fica no YouTube, com data. Procura com a data que vai estar lá. E a Bíblia diz que Jesus chegou do mesmo jeito. Jesus chegou com porta fechada. Jesus apareceu lá. Jesus não bateu na porta e disse assim: Pedro, abre aqui. Não. Não. Jesus repetiu a mesma chegada. Só para Tomé ter o privilégio de ficar envolvido no assunto. Quando o assunto for, Jesus apareceu aqui. Isso é amor. Isso é zelo. Isso é mimo. Isso é cuidado. Eu não preciso. Mas eu quero te incluir. Eu quero cuidar do teu coração. Eu quero mostrar para você que eu chego. Eu quero mostrar para você que eu entro. Que eu não preciso abrir porta para entrar. Eu quero mostrar a você que eu sou fiel. E quando eu disse que faria, eu já estava muito comprometido com o que eu te disse que ia fazer. Então eu não corri para aprontar. Já estava pronto. Ele entra de porta fechada. Ele entra e fala as mesmas palavras. Paz seja com vocês. O Pai seja com vocês. Eu vejo o Pai seja com vocês chegar no coração com medo de Tomé, porque foram 8 dias sustentando um sentimento que os outros não tinham mais. E logo em seguida, ele disse a Tomé, porque Deus trata com a gente: ponha seu dedo aqui. Sustente o que você disse. Você não disse que queria ver. Você não disse que queria tocar. Você não disse que queria botar a sua mão. A Bíblia não me mostra Tomé tocando. A Bíblia só me mostra Jesus dizendo: ponha seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Ponha a sua mão na marca em meu lado. Às vezes a gente fala umas coisas que a gente não tá pronto, né, para viver. Aí Jesus diz assim: não seja incrédulo. Creia. Eu anotei aqui. E segue para um particular com Tomé, como quem diz: eu vim por causa de você. Você precisou tocar. Você precisa ver. Eu entendo. Para tratar a tua incredulidade, eu vim. Escute Deus falando isso com você. Para tratar a tua incredulidade, eu vim te mostrar. Mas diante do que você tem sido, eu tenho uma ordem de encerramento. Tua incredulidade, eu suportei até aqui. Eu deixei permanecer até aqui. Eu quero te dizer que eu não vou te dar corda acerca da tua incredulidade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E existe um particular de Deus comigo e com você, dizendo assim: você não está me agradando. Você abre a boca e me diz que o teu desejo é me agradar, mas a tua incredulidade está descredibilizando a minha inerrante palavra. A tua incredulidade acerca da fidelidade da minha palavra está colocando descrédito acerca do que eu disse, acerca do meu poder, acerca da minha capacidade de fazer. Quando foi que eu errei? Quando foi que eu precisei de você para fazer alguma coisa na sua vida? Você esqueceu dos lugares que eu já te fiz passar? Você esqueceu dos vales que eu já atravessei com você? Você esqueceu que eu já te dei força para matar urso e leão?
Por que é que agora tu acha que eu mudei? Por que é que agora tu acha que eu não posso fazer? Por que é que agora tu precisa ver, tu precisa tocar, tu precisa palpar para acreditar? Meu Deus. Ele é fiel. Ele está dizendo assim, existe uma ordem de encerramento e eu estou dizendo basta. Se a fé é uma decisão, ele não tolera mais a nossa incredulidade. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que é impossível agradar a ele. Sem fé é impossível. A Bíblia diz: todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que ele existe. É necessário crer. A fé é o firme fundamento do evangelho. Tu consegue entender que se tu não acreditar, tu não agrada a Deus. Meu Deus do céu, se tu não acreditar, tu não rompe. Para de querer saber de onde vem. Para de querer saber quem é que Deus vai usar. Como é que ele vai fazer. Por qual porta vem. De onde vai chegar. Se agarra somente no que ele disse. E eu não tô nem aí de onde é que vem. Se ele disse que vai me dar, eu acredito. Isso é fé. Tu entende? Se ele disse que vai me dar, eu vou escolher o que eu quero? Se ele disse que é meu. Oxi. Agora, mas Jesus disse que é meu, mas a casa tem morador. Tem dono. Deixa eu te dizer, respaldada na autoridade que o Senhor me dá aqui nesta tarde. Tem dono, tá cuidando do que é teu. Tá só cuidando do que é teu. Limpando, reformando, mantendo o que Jesus disse que é seu. Enquanto alguém cuida do que Jesus disse que é seu, ele prepara você para receber. Pare de duvidar. Pare de questionar. Pare de perguntar, porque Jesus está dando uma ordem de encerramento na nossa incredulidade hoje. Meu Deus. Meu Deus. A última anotação. Não tem como ser discípulo, carregar o nome de Cristo, falar sobre ele e o nome dele e ter uma fé condicionada ao palpável, ao visível e ao material. Porque ter fé que tem uma televisão em cima do meu rack não é fé não, é o óbvio. Ter fé que tem um celular na minha frente com um monte de comentário de vocês é o óbvio. Mas acreditar que o Senhor disse, através de um sonho, que eu estava na frente de mais de 15 mulheres que estavam fazendo o que eu estava fazendo no sonho, exatamente o que eu estava fazendo. Acreditar quando eu acordei que o Senhor levantaria pessoas para fazer o que eu estava fazendo, que existia em mim uma responsabilidade de não deixar uma ambulância que vinha no sonho, que ia pegando uma delas, pela responsabilidade minha de pensar só no que eu estava fazendo, sem considerar o fato de que elas estavam fazendo o que eu estava fazendo. Acreditar nisso, quando eu acordei, o Senhor começou a ministrar o meu coração. Foi muito difícil e eu esperei, eu decidi me calar e esperar, porque eu disse, tem como não. Tu consegue entender que se você não tiver fé o suficiente para verbalizar que acredita, só se cale. Se cale e espere, porque o que for de Deus vai se cumprir. Se cale e espere, mas não desafie, não. Não duvide, não. Porque Ele é bom e Ele é responsável.
e ele vai na raiz do problema. Consegue entender? A gente quer acreditar no que a gente vê. O versículo 29. Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Jesus fala para a igreja do futuro: abençoados com felicidade, felizes somos nós, eu e você. Abra um sorriso aí do outro lado da tela, independente do que esteja fazendo. Abra um sorriso e diga: feliz sou eu. Feliz sou eu que estou crendo sem ver. Feliz sou eu que estou crendo em um cenário desfavorável. É isso. Feliz. Porque Jesus disse: felizes são aqueles que creem sem ver. Glória a Deus. Vamos orar, minhas meninas. Encerrando aqui e agora o capítulo 20 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Se Jesus disse que você é feliz, você é feliz. Você é feliz. É quem você é. Você pode não estar feliz agora, nesse momento, mas você é feliz. As circunstâncias estão te angustiando. Está trazendo para você um estado que você não queria viver. Mas Jesus disse que você é feliz e não coloca em prática a palavra e profetiza no teu vale. O vale é seu. Quem tem que profetizar é você. O casamento é seu. Quem tem que profetizar dentro desse casamento é você. O filho é seu. Quem tem que botar a mão e expulsar o demônio é você. A vida é sua e quem tem que endireitar ela é você. Você que tem que fechar as brechas, porque o muro é seu. A casa é sua. Meu Deus. Vamos orar, minhas meninas? Ele está aqui, ele é grande, ele é forte e a palavra dele é inerrante. Que coisa boa é ter a palavra de Jesus, meu Deus. Maravilhoso Deus. Estou aqui para te agradecer, Jesus, mais uma vez. Como é bom te ouvir. Como é bom te sentir, Jesus. Que alegria o Senhor deposita na nossa alma. Que dá vontade de gritar, Jesus, que tu és tremendo. Senhor, continua alegrando a nossa alma e o nosso coração. Continua cuidando de nós, Jesus, e dissipa toda a raiz de incredulidade. Senhor, entra dentro dessa terra, vai na profundidade da raiz, Jesus, e arranca a semente de incredulidade e nos faz crer na palavra liberada. Nós não precisamos ver para crer. Jesus, nós não somos Tomé, Senhor, não. Nós somos Maria Madalena, que fica e permanece, Jesus, para desfrutar do sobrenatural. Então é o que eu te peço, alimenta o nosso coração e a nossa alma e nos faz ser quem tu nos chamasse para ser nesse tempo, nessa geografia, nessa casa, nessa família, nessa igreja, nessa rua, nesse bairro, nesse estado, nesse país e nessa nação. Oh, Jesus, e onde quer que nós venhamos colocar a planta dos nossos pés, que a gente possa ser quem tu nos chamasse para ser. É tudo isso que eu te peço, desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, minhas meninas. Estenda tua mão para cá, assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz que excede todo entendimento, a paz que te garante uma quarta-feira cheia da presença de Jesus. Estuda a palavra, lê a palavra, se debruça sobre a palavra. Quem quer entrar
no grupo do curso de estudo, manda mensagem para mim no direct. Quem quer fazer terapia com a irmã Vilma, terapia online com a terapeuta cristã, manda mensagem para mim no direct. Quem quer ter uma camisa dessa aqui, igual a minha, a ovelha 99, a ovelha número 100, que sou eu. E quem diz assim, eu também sou, Glória, a ovelha número 100. Ele foi lá me buscar porque eu tinha fugido. Quem quer uma camisa dessa? Manda mensagem pra mim no direct. Quem quer entrar no grupo? Manda mensagem pra mim no direct. Vai lá no direct e diz o que é que tu quer. Glória, eu quero o link do grupo. Glória, eu quero comprar a camisa. Glória, eu quero fazer terapia. Glória, eu quero o curso. E assim vai. Que Deus abençoe vocês. Amanhã não tem live. Live só sexta. Por quê? Porque eu vou viajar amanhã pra resolver umas coisas que vai ser muito bom pra vida de vocês também. E, inclusive, sobre o evento Eleitas. O Eleitas que vai acontecer em novembro, aqui em Gravatar, o nosso encontro presencial. Amanhã a gente vai dar uma corrida para estruturar isso daí. Eu e Érica. E a gente vai viajar amanhã com o intuito de começar a botar a mão na massa acerca do que o Senhor nos confiou. Então amanhã não tem live. Quem quiser vir para um encontro aqui, manda mensagem para mim no direct. Dá tempo ainda. Dá tempo. Tem mais... Para quem tá se inscrevendo agora, 4 parcelas de 150. Tá uma bênção. E tu pode passar no cartão. Incluso a hospedagem e a alimentação. A passagem é por fora. Hospedagem, alimentação e a camisa do evento. Tá bom? E aí, quem dizer, Glória, eu quero ir. Eu vou passar o cartão, vou pagar a passagem, vou de avião, vou de ônibus, mas eu quero ir. Manda mensagem no meu direct, a gente já faz a tua inscrição e tu vem dar lugar na terra. Sim, o transfer tá incluído. Eu vou pegar vocês no aeroporto. Vai ser em Gravatar, aqui em Pernambuco. A gente vai passar sábado e domingo. Seremos ministradas pela pastora Cidiane sobre guerra espiritual, batalhas na mente. E seremos ministradas por missionária Joyce Cesário, que eu amo, e pela terapeuta Irmã Vilma, que é nossa. Então, vai cuidar da mente da gente. Então, entre em contato comigo e diz, Glória, eu quero ir para o evento. Vai lá, vai ser uma bênção. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a casa de vocês. Deus abençoe a família de vocês. E a gente tem até um hino oficial, né, Célia? A gente tem um hino oficial do evento. A gente vai estar junto em nome de Jesus. Sexta-feira. Para ruminar a palavra. Letícia, tu já é de Gravatar. O que é que tá faltando? Que tu não vai pagar nem passagem de avião. Nem de ônibus, nem de nada. A gente pega tudo na van, mulher. Vamos embora dar lugar na terra. Receber o que Jesus tem pra gente. Eu amo a vida de vocês. Até sexta, de meio-dia, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar. A live de hoje tá salva lá no YouTube, do jeitinho que tá aqui. Senhora Glória Lima. Vai lá e coloca a data. Eu vou salvar e vou postar, tá bom? Deus abençoe vocês.